Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e na aula passada, no vídeo passado, a gente terminou a parte de intervalo de confiança e estamos nos encaminhando para o fim. Quando digo fim, é mais uns 3 horas ainda, tá? Então não é tão, não é tão fim ainda não. É 1 hora e meia aí, vai. Acho que são 2 horas da manhã, acho que 4 horas eu devo terminar tudo. E ok, vamos entender então qual é a grande problemática aqui que a gente está se deparando. Nos gráficos de MSE, ou nos gráficos de regressão linear, né, a gente usava o parâmetro do MSE e tinha uma curva de uma parábola. Né? Então a gente conseguia mudar os pesos W e ir ajustando. Só que agora a gente vai falar de algoritmos de classificação. Então é como se eu quisesse prever, por exemplo, se uma pessoa vai ter câncer ou não, se a pessoa vai ter enfisema ou não, se a pessoa está grávida ou não, dado alguns parâmetros. Né? E antes de eu destrinchar isso aí, a gente precisa entender uns conceitos. É que o gráfico de série Taylor, perdão, é que o gráfico da regressão logística, ele é muito doido. Como assim doido? Veja, o gráfico é um negócio assim. Percebe que eu tinha dito que, por exemplo, não, que o gráfico da distribuição normal, por exemplo, é L elevado a menos x ao quadrado. Aí a gente tinha um gráfico bem bonitinho assim. A gente sabia o que significava. Agora, isso aqui a gente sabe não. Porque é basicamente o seguinte. Quando você está lidando com um algoritmo de regressão logística, você está assumindo que é verdadeiro ou falso. É verdadeiro ou falso. Ou preview certo ou preview é só preview sim e não. E você pode ajustar um pouquinho o valor do W e aí ou ele melhora demais ou piora demais do nada. Então o seu gráfico é uma coisa toda doida. E ele não vai chegando, por exemplo, pô, vamos pegar um valor contínuo. Você tinha previsto que o valor de um apartamento era R$ 1.000, mas na verdade era 800. Você vai ajustando bem devagarzinho. Aí agora previu 950, 930, 910, 900, 880. Então era uma curva suave, né? Aqui não. Aqui as coisas são todas loucas. Porque você prevê, por exemplo, você tinha 10 pessoas. Aí você só tem acertado 5. Aí você mudou um pouquinho os parâmetros W. Agora tu acertou 8 pessoas. Aí melhorou demais. Aí você vai tentar melhorar de novo. Aí mudou muito. Aí errou. Agora acertava 8, agora acertou foi 3. Aí vai ajustando. Aí agora acerta 7. Aí 8 de novo. Aí vai mudando. Aí você vai tentando encontrar o melhor caminho possível. Né? Então, não é mais uma curva suave, é um gráfico bem com picos altos e baixos. Então, o que é esse gráfico, né? A gente tem que entender como é que a gente chega nele. Por exemplo, eu não sei a forma disso aqui. Se você souber, para mim, você é louco. Mas, por exemplo, vamos supor que você estava nesse ponto aqui, né? Com dado os pesos W. De... Ou seja, aqui é o ponto do erro WT. E aqui é o ponto do erro do W. Aqui é o ponto do erro do W da próxima rodada do otimizador, certo? Então, quando você alterou o peso do otimizador, você veio daqui para cá. Então você conseguiu melhorar um pouco. A questão é, como é que eu saio desse ponto e vou para cá? Sendo que eu não entendo muito bem como é que é isso aí. Então, é aí que entra a justificativa da série de Taylor. O que é que a série de Taylor diz? É o seguinte, que a função g de x é uma coisa que eu não conheço, mas eu conheço f de x. Aí f de x
pode ser o seguinte. F de x é todos os pontos. Ó, por exemplo, daqui para cá tem infinitos pontos. Se eu consigo preencher todos esses pontos, então eu consigo entender como é que eu me desloco daqui para cá. E aí a f de x é o quê? F de x é o a0 mais a1 vezes x menos a elevado a 1 com mais a2 vezes x menos a elevado ao quadrado, e isso vai até onde você quiser. Onde, quando isso tende ao infinito, ou seja, a quantidade de pontos tende ao infinito, eu vou até escrever aqui a fórmula. I que recebe 1 até n, onde o termo geral é justamente esse AI de x menos a elevado a i. Então, quando o limite de n tende ao infinito, ou seja, quando você preenche todos os pontos, por isso que é importante saber o negócio de Euler, quando você preenche todos esses pontos, o que é que ocorre, né? Você iria então conseguir dizer que f de x é igual a g de x. Que uma função é igual, você pode estar se perguntando agora, mas dá um trabalho da poxa, né? Fazer tendendo ao infinito compensa? Não. Mas é aí que tá. A gente não vai fazer tendendo ao infinito. A gente só vai fazer até a ordem 2 da série de Taylor. O que é a ordem 2? É só até aqui. Então você vai pegar o ponto A0, o ponto A1, o ponto A2. Você deve estar confuso sobre, no nosso contexto de ciência de dados, né? O que é que representa esses A0, A1, A2? O que é esse X? O que é esse A, né? O que é essas coisas? Vamos destrinchar um pouco. Bom, primeiro vamos entender o que é a função de x. O f de x é o erro previsto. E a g de x é o erro real. E essa diferença vai ser pouca, né? Vai ser pouca enquanto a diferença de x menos a. E quem é x menos a? X é o conjunto de pesos w e a é o w da vez, é o wt. Forem a distância entre esses dois pontos forem menor que o delta. Aí, ou seja, você deslocando de pouquinho em pouquinho, fazendo várias interações, então, aí você ia conseguir uma coisa muito interessante, certo? E aí você obteria então, né, que o f de x é igual ao g de x. Porque o erro aqui da diferença entre o erro previsto e o erro real seria muito pouco, estaria dentro do aceitável. E aí, ok, eu justifiquei quem é x e quem é a. Mas quem é a0? Quem é a1? Quem é a2? Aí, para justificar isso aqui com série de Taylor, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Veja, vamos lá. Quando a gente pega f de x, onde a gente diz que o limite de onde x recebe o valor de a, então, por exemplo, a0 mais a1 vezes x menos a elevado a 1, com mais a2 vezes
x menos a elevado ao quadrado. Se x é igual a, ou seja, a menos a dá quanto? Zero. Qualquer coisa vezes zero é ela mesma. Ou, perdão, qualquer coisa vezes zero é zero. Então, percebe que nesse contexto aqui, a zero é o próprio f de x? Aí eu vou detalhar depois o que é esse f de x, tá? Não se preocupe. Aí beleza. E o que é... Aí, por exemplo, tá aí, como é que eu descubro o A1, né? O A1, para descobrir ele, é só pegar a derivada do f de x. Então, a derivada de f de x em relação a x. Aí você obter o que, então? Né? Que... Vou colocar assim só para... Não, tá certo mesmo. Tá certo mesmo. E a derivada de x. Ou seja, o que é que ia ocorrer aqui? A derivada, por exemplo, de x elevado a 1, né? É quem? Isso aqui vem como... Vem multiplicando, né? E aqui fica zero. Por isso que fica 1 vezes x elevado a zero, que é o mesmo que apenas 1. Então, dito isso, veja, tudo que não tem x vai embora, né? Então, por exemplo, essa função aqui, ela desaparece. E aí você teria o quê? A1 vezes x menos a elevado a 1. Só que a derivada disso, 1 vem para cá e aqui fica zero. Então você ficaria com o quê? Com 1 vezes a1 com mais... com mais e o resto ia virar zero, né? Pra você perceber, tudo ia virar zero aqui. Aí beleza. E... Claro, isso aqui no contexto onde x é igual a a, né? Porque se não fosse, você ia só repetir os termos. E a dupla derivada, né? Como é que é a dupla derivada disso aqui? Aí, vamos lá. Você faz a derivada disso aqui, já saiba que aqui o expoente ele ficou como 1, tá? Por exemplo, aqui virou zero, mas basicamente é o seguinte. Eu não derivei esse aqui. Veja, se eu derivo ele, fica A2 vezes x menos a multiplicado por 2. E aqui elevado a 1. Se eu derivo ele de novo, vai ficar 1 vezes 2 vezes A2 multiplicado por x menos a elevado a zero, que isso aqui é o mesmo que 1, certo? Então, a dupla derivada disso ia ficar o quê? 1 vezes 2 A2, quando x é igual a A. Aí, ok. O que é que dá para assumir disso? Que a derivada, que a enésima derivada da função de x em relação a x, ao enésimo x, seria o quê? Um número fatorial multiplicado pelo y. E por que isso? Né? Porque se a gente continuasse aqui com A3, percebe que ia ficar 3 vezes 2 vezes 1, depois 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, depois 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, concluindo esse raciocínio, a gente teria aqui fatorial vezes a. Ok, então a gente sabe que a gente tem esses termos, certo? Então vamos entender eles então. Então, por exemplo, tá, a gente sabe que a derivar A1 é igual a isso, certo? Então, A1 é igual à derivada de f de x sobre d de x. E o A2, a gente descobriu agora que ele é quanto? A gente pode só, veja, pegar esse termo que está multiplicando aqui, ele pode vir dividindo para cá, certo? Então, 1 sobre 2 multiplicado pela a dupla derivada de f de x sobre d de x. Então aqui a gente descobriu os três elementos. Eu esqueci de escrever isso aqui, ó. M igual a 2.
Porque o método newtoniano nos diz que a gente só tem que pegar até a ordem igual a 2, porque senão, né, pegar todos os pontos, tendo infinito, não ajuda em nada. Mas a gente pegando só até a segunda ordem, é ótimo. E aí, ok, a gente precisa desses elementos. Então, vamos aplicar a série de Taylor aqui, a fórmula, né? Escrevendo os mesmos componentes, veja. E a gente pega, então, a fórmula da série de Taylor, ou seja, a gente tem a fórmula até a ordem 2. Então, a fórmula da dupla derivada, a gente teria que seria o f de x, né, o f de a, com mais a derivada de f de x sobre dx, e isso multiplicado por x menos a. Você vai me perguntar, de onde é que surge esse x menos a mesmo? Olha a fórmula, não era a1 vezes x menos a? Eu apenas troquei tudo que era a0, a1 e a2 pelo que a gente acabou de descobrir. E agora, com mais 1 sobre 2 vezes a dupla derivada de f de x dividido por d de x multiplicado por x menos a elevado ao quadrado, né? Porque como a gente viu, né, o termo aqui ficaria elevado ao quadrado. A gente só... Por que ficaria ao quadrado aqui? Porque não ficaria só esse aqui? Veja. É porque isso aqui não é a dupla derivada não de f de x, tá? Isso aqui é até a ordem 2 da função de x. Então, consequentemente, a gente teria essa fórmula daqui, ok? A gente só substituiu o A0, o A1 e o A2. Beleza. O que é que representa cada termo aqui, então? Por exemplo, esse termo aqui, na verdade, veja, aqui é a função do erro. Deixa eu ver aqui como é que eu represento isso daqui, tá certo? Vamos estar. Tá mil aqui. Tá. É loucura. Peraí. Bom, vamos lá. A gente teria que a função do erro é igual à previsão do erro naquele ponto com mais. Aí veja, aí a gente vai alterar a ordem aqui para tudo isso aqui ficar 1 por 1. Por quê? Porque na média que a gente está calculando, é um único ponto, então é um valor 1 por 1. Aí como é que a gente faz? Isso aqui é uma coisa 1 por 1. Isso aqui também é 1 por 1. Aí com mais, aí a gente vai inverter a ordem disso aqui para poder, né, virar uma coisa 1 por 1. Então, por exemplo, se a gente pega, então, o W menos o W da vez e transpõe isso daqui, isso aqui, consequentemente, é o quê? É uma coisa 1 por D, e como mencionei anteriormente, que a primeira derivada lá atrás, é uma coisa D por 1, ou seja, a derivada do erro W em função de WD. Que inclusive lembram da fórmula passada, né? A derivada do erro era justamente uma coisa D por 1. Aí, ok. Depois a gente teria, né, mais 1 sobre 2
Multiplicando, então, aí veja, isso aqui não está sendo levado ao quadrado, é a mesma coisa que o quê? Que x menos a vezes x menos a, certo? Então, para se encaixar no contexto de matrizes, de tudo isso aqui virar uma coisa 1 por 1, como é que você faz? Você pode pegar o W real menos o W da vez, isso aqui transposto, multiplicar pela dupla derivada do erro, que ficaria d de WTW, e multiplicando também por W menos WT da vez normal. E por que isso aqui funciona? Não sei se você está lembrado, isso aqui tem muito tempo, mas eu acho que eu tenho a forma. Pronto, tá aqui. Ó. Por exemplo, vamos supor que eu tirasse a dupla derivada dessa matriz daqui, certo? Do W transposto x, W. Lembra que, por exemplo, isso aqui é uma matriz, o W transposto é uma coisa 1 por D. X transposto x é uma coisa D por D. E o W normal é uma coisa D por 1. Percebe que juntando tudo isso aqui, ó, dá uma coisa 1 por 1? E você pode fazer isso aqui. Você obter uma coisa 1 por 1. Ou seja, ao fazer isso, você obteria uma coisa 1 por 1, certo? Todas as propriedades se atendem aqui. Você teria aqui 1 por D, D por D, e aqui D por 1. Então, ao tirar a dupla derivada do erro, você teria toda essa matriz, e aí você teria que o erro igual a tudo isso daqui. Só que eu não preciso encontrar a derivada do erro para poder ficar ajustando no algoritmo da regressão, para colocar no otimizador. Então eu preciso da derivada de tudo isso aqui. A derivada do erro W em relação a WT. Então vou ter a derivada de todos esses componentes. E aquela regra se mantém, né? Que no mundo ideal, eu vou ter o quê? Que isso aqui vai ser uma matriz só de zeros, né? Porque no mundo ideal eu encontraria o erro mínimo, então aqui seria tudo zero, não teria mais taxa de variação do erro. E aí a gente pega tudo isso aqui, vai tirar a derivada desses componentes em relação a WT e fazer então a nossa fórmula, que vai ser justamente esse componente, a derivada do erro, né? Então vamos lá. Vamos tirar a derivada desse função WT. Aqui tem WT? Não. Então ele vai embora. Agora esse aqui, ó. Esse aqui tem WT? Tem. Então W menos W transposto, né? Isso aqui seria o que então? Aqui seria o mesmo que a derivada do erro W do WT. Lembrando, esse aqui é o W que o ideal, né? E esse aqui é o W da vez. São coisas diferentes. Vou até colocar assim, que esse aqui é o W que recebe o WT da vez. Não confunda isso com transposto, tá? E sim, eu tenho ciência que as coisas escalaram, estão um tanto complicadas. Por que que eu estou fazendo isso, né? Porque veja, toda essa explicação de série inteiro, ela é interessante para você aprender a justificar por que que as coisas são como são. Mas você só tem que entender o raciocínio por trás, né?
qual é o raciocínio por trás até agora? Você tem uma função que você não conhece, então você tenta aproximar ela ao alvo que você conhece. E aí você utiliza o artifício da série Taylor, onde nos diz que, pelo método newtoniano, em torno de um ponto A, você pode aproximar uma função apenas até a ordem 2. E até a ordem 2 envolve a função normal, a derivada da função, multiplicada por x menos a, e a dupla derivada dividida por 2, multiplicado por x menos a elevado ao quadrado. E aí você chega nessa conclusão. E depois você tira isso, é a fórmula do erro. E agora você vai querer o quê? A derivada do erro para poder ficar ajustando os pesos e colocar um otimizador. Em resumo, é isso. Você não precisa ficar, né, se detalhando a fórmula aqui da série de Taylor. Só precisa entender as conclusões, tá certo? Então vamos lá. Aí a gente tem a fórmula do erro aqui. E olha que curioso. Lembra que no primeiro exemplo, lá atrás aqui, onde é que? Quando a gente tirou a derivada, como é w vezes w, como se fosse w ao quadrado, e a derivada de x ao quadrado, por exemplo, é 2x, né? Então, o mesmo conceito vai se aplicar aqui na dupla derivada. Então, por exemplo, aqui não está mais 1 sobre 2, só que se eu aplicar a função, se eu tirar a derivada wt, vai ficar, ou seja, não tem w impactando duas vezes, né? A derivada do erro duplo. Então, você pegaria 2 multiplicado por 1 sobre 2, aí daria 1. Então, você ficaria com o quê? Com a derivada do erro, a derivada dupla do erro, multiplicada por por w menos wt, né? E isso dando igual a uma matriz D por 1 de zeros. Então, como isso aqui é uma matriz D por 1 de zeros, olha o artifício que você pode fazer aqui, certo? É o seguinte. Bom, primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar essa matriz toda aqui de gradiente de x, tá certo? Que é o termo que é utilizado. E a derivada dupla, eu vou chamar ela de hessiana. De hessiana, tá certo? Vai ficar dessa forma. E a hessiana está sendo multiplicada por quem? Por w e o w da vez. E como é que a gente resolve então isso daqui, certo? A gente pode trazer tudo para um lado. Isso aqui é como se fosse zero, né, para facilitar os cálculos. Você pode trazer um componente de um lado para tentar isolar, né, esse w menos wt. Então vamos isolar. O gradiente x é igual, então, né, pronto, o menos o gradiente x é igual ao matriz H da hessiana de w menos o w t da vez. Aí o que a gente pode fazer, né? Se a matriz H está multiplicando isso, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então é como se eu multiplicasse então ambos os lados pela hessiana inversa. E aí, como a matriz hessiana é algo d por d, né? A gente teria então que ela possui inversa e consequentemente ela a normal pela sua inversa, no contexto que ela é quadrática, ela viraria uma matriz de identidade. Então você ficaria com h elevado a menos 1 multiplicado por menos o gradiente de x, né?
Então isso aqui tudo está negativo por enquanto. É igual a W menos WT. Tá certo? E aí o que você pode fazer então também? Você pode trazer esse WT da vez, né? Como para o outro lado. Então você pode fazer o quê? W, né? Esse W é igual a esse aqui estava negativo, vai passar positivo. WT com menos a hessiana inversa multiplicado pelo o gradiente x. Então, nesse contexto, que a derivada do erro seria uma coluna de zeros, você consegue evidenciar os termos e descobrir que o W tem que ser o WT menos, né, a hessiana inversa, que ela está dividindo, né, vezes o gradiente x. E aí, adaptando então para o que a gente viu do otimizador, você poderia dizer basicamente que no seu algoritmo, o WT mais 1 iria receber o WT da vez com menos lambda, o self-learning rate, multiplicado pela hessiana inversa e isso multiplicado pelo gradiente de x. Então, basicamente, qual é a coisa mais importante dessa aula? É você saber fazer isso aqui tudo na mão? Não, isso é coisa de doido. Vamos desabar. Coisa de doido. O importante é isso aqui. O importante é você entender que a forma do otimizador que a gente tem agora envolve a dupla derivada. Então, nosso cálculo agora do otimizador é que o próximo W vai receber o W antigo menos o lambda, o self-learning rate, multiplicado pela hessiana inversa e isso multiplicado pelo gradiente x. Essa é a coisa mais importante dessa aula. A mais importante. Ah, se eu tivesse que saber uma coisa aqui, é isso. Isso aqui é a coisa mais importante que você tem que saber. Você tem que saber. Se você chegou até aqui, isso aqui é primordial, primordial, primordial. É essa forma. Você tem que saber justificar ela toda, toda, como eu fiz aqui. Você tem que saber série de Taylor, não sei o que. Você tem que saber que veio da série de Taylor. Mas você não tem que fazer ela na mão toda vez, porque senão a gente tinha tecnologia, né? Mas você tem que saber, você tem que entender que quais são os, pronto, o que eu gosto de tô fazendo toda aula, né? É dar um resumo geral do que eu fiz. Tem um gráfico todo louco que eu não conhecia, mas eu podia aproximar ele de uma coisa que eu já conheço, utilizando a série de Taylor. Então descobri os pontos A0, A1 e A2, substituí ele pelas suas respectivas funções, então a derivada do erro, a dupla derivada do erro, e aí eu fui descobrindo tudo, e no final eu consegui, a partir da derivada desse erro imenso que a gente descobriu aqui, né, a gente conseguiu então chegar numa conclusão que o próximo W ele deve receber o W da vez menos o self-learning rate multiplicado pela ressiana inversa multiplicado pelo gradiente x. Note que essa fórmula é bem parecida até com o que a gente viu lá em regressão linear. Só que a diferença é que, por conta dessas essas, qual é o nome disso? Dessas diferenças, é que eu esqueci o nome. Quase que eu falava pecuária. Perdão, tô doido. Mas enfim, por conta dessas peculiaridades, aí a gente teria que trazer a hessiana inversa, que é a dupla derivada, à tona, certo? Note que a gente tem que descobrir ainda quem é essa fórmula, quem é realmente a derivada no conceito, no âmbito de regressão logística, né? Porque não é mais valores contínuos, são outras coisas. A gente vai justificar por que tem que descobrir, mas enfim, isso vai ficar para tem esse vídeo, vai ter mais outro, vai ter o próximo. Nesse próximo daí que a gente vai entender como é que chega nessas duas formas. E aí vamos estar quase no finalzinho aí da playlist de ciência de dados. Obrigado a todos que ouviram até aqui
E pelo amor de Deus, saiba o que é isso aqui. É isto.